Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com todos vocês? Que prazer imenso poder estar aqui no canal Rotina da Família, dando graças a Deus por mais um dia que Ele tem nos concedido, em poder estar vivo nesta terra, desfrutando do seu amor e da sua misericórdia. Sabemos que tudo que temos e tudo que somos provém do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação. Nosso Deus, Ele é fiel em tudo que faz, é poderoso, é soberano, é grande, e tudo que Ele promete, Ele cumpre. Só basta eu e você confiar. Estamos passando mais um dia aqui para transmitir um estudo da Palavra de Deus. Quero agradecer a todos os irmãos, os amigos, as pessoas que têm se inscrito no canal, compartilhado, têm aceitado lá as notificações, clicando no sininho. E assim também queremos agradecer, a irmãos que a gente tem compartilhado live para pregar a palavra de Deus. Isto é muito importante para este momento em que a igreja está vivendo, que vai ficar marcado na história de muitas pessoas. É um momento em que os templos estão fechados, para o isolamento social, mas a igreja, os que nasceram de novo, têm fome pela palavra, sentem que a sua alma, ela anseia pelas coisas espirituais. Nada nesta terra pode ocupar o espaço, o lugar que a palavra de Deus, ela tem em nosso coração, em nossa vida. Mas eu queria fazer diferente hoje. Eu queria, antes de começar a mensagem da palavra de Deus, a pregação, o estudo da palavra, eu queria louvar o hino da harpa cristã com todos vocês, o hino de número 597. Graças dou. Tudo que nós temos, que nós possuímos, foi Deus quem deu a cada um de nós. E a palavra de Deus, ela diz: em tudo dai graças. Eu sei que não é fácil a situação que estamos vivendo, pessoas perdendo seus entes queridos, amigos, familiares, passando por esta crise, pessoas que estão vivendo na miséria, a fome está crescendo cada dia mais, as pessoas estão perdendo seus empregos, o crescimento do desemprego tem sido muito grande e a gente está vendo um grande colapso que está entrando no nosso país, mas o cuidado de Deus, ela deve estar na nossa mente, que Deus está cuidando de cada um de nós. Vamos louvar o hino da palavra do Senhor, o hino da harpa 597. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste, e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho,
por espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou, pela cruz e o sofrimento, e por toda provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Neste estudo também que nós gostaríamos de transmitir neste momento para todos vocês, queremos falar um assunto interessante. Toda a Bíblia ela é interessante. Ela é um livro que nós sentimos prazer em ler e desfrutar da riqueza que ela possui. Mas gostaria de compartilhar com vocês um texto da carta anônima aos Hebreus, capítulo 11, versículo 8 em diante, que diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquele de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso, até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou.
Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, como se deu ordem quando aos seus próprios ossos. Meus queridos, que eu gostaria de falar nesse texto sagrado é sobre os patriarcas. Os primeiros homens que serviram a Deus, eles foram chamados por este nome patriarcas, porque foram pais de muitos filhos que formaram um povo chamado hebreus e judeus. Viveram em Canaã, onde se tomou sua terra, e algo interessante que os diferenciava, na verdade, foi algo chamado fé. A fé foi o que tornou esses homens diferente de vários homens que viveram na sua época. Por isso que esses homens, que foram os primeiros a servir a Deus, são chamados pais da fé. E o livro que narra a história desses homens é o livro do Gênesis, cujo termo significa Bará, início, começo, onde tudo começou. O Deus que controla todas as coisas pelo poder da sua palavra, como diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, a palavra de Deus diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então observe que a palavra de Deus, ela traça linhas para nós entendermos como a história da humanidade, a história das civilizações, ela se iniciou, ela veio a ser fundamentada, a história dos filhos de Israel, a sua peregrinação, o período da monarquia, os reis, os sacerdotes, o ministério levítico, tudo isso, a Bíblia, ela decorre os fatos em sua trajetória histórica. E nós encontramos que os principais patriarcas que a Bíblia descreve são eles: Abraão, Isaque e Jacó. Também nós encontramos José do Egito, porque foi uma pessoa muito importante para o povo de Israel, porque esse período também marcou a formação da fé. Tudo o que eles criam foi transmitido pelas gerações, pelos seus filhos e filhos de seus filhos. Nós encontramos que a história bíblica, a palavra de Deus, ela descreve que esses homens viveram suas vidas em decorrência das promessas que Deus os transmitia. Então observe que a palavra de Deus, ela transmite quando Deus ordena a Abrão que ele saísse da sua terra para um lugar que ele não conhecia, nem sabia aonde iria estar este lugar. Então, pela fé, a Bíblia diz que pela fé ele obedeceu o chamado, ele obedeceu a vontade de Deus, e ao sair da sua terra, Deus direcionou como ele deveria fazer a partir daquele dia em diante. Então, meus irmãos, nós encontramos
a Sagrada Escritura, ela descrevendo que os personagens do Antigo Testamento, denominados patriarcas, eram chefes de grupos familiares considerados pela história bíblica seminômades, que iam de um lugar a outro em busca de comida e água para os seus rebanhos. Ou seja, eram pessoas que não tinham residências fixas, eram andarilhos. Não havendo chegado ainda à fase cultural do sedentarismo e dos trabalhos agrícolas, os seus assentamentos eram em geral eventuais. Duravam o tempo em que os seus gados demoravam para consumir os pastos. O livro do Gênesis oferece para nós uma visão particular do começo da história de Israel, que é mais propriamente a história de uma família, procedentes da cidade mesopotâmica, de Ur dos Caldeus, a cidade de origem, aonde nós encontramos o patriarca Abraão. Essa Ur dos Caldeus, ela ficava situada entre os rios Tigres e Eufrates. Abraão e sua esposa chegaram ao lugar que Deus havia denominado, ao lugar prometido, a Canaã, porque aí a Bíblia diz que Deus o faria, este homem, ser dele uma grande nação. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo 12, nós iremos encontrar a palavra de Deus no versículo de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Abrão saiu dali, a Bíblia diz que Abrão tinha 75 anos, quando saiu de Harã, e leva consigo Sara, sua esposa, Aló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Então observe que esta passagem é a promessa cujo cumprimento perpassa toda a Escritura até Apocalipse capítulo 20, a aliança feita com Abraão, com Isaque e com Jacó, é considerado pela palavra de Deus como uma aliança eterna. Nós encontramos isso em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 17, Salmo 105, versos 7 a 12, e o livro do profeta Isaías, capítulo 24, versículo 5, que contém 4 elementos: descendência, onde se refere a Cristo; segundo, a terra; nação, terceiro; e ainda, quarto, bênção e proteção divinas. Esta aliança que Deus fez com os patriarcas, ela era uma aliança incondicional, no sentido de encontrar o cumprimento definitivo no reino e em termos de cumprimento imediato. Sua importância, claro, ela é nacional, porque abrangeu a Israel, e é ampliada, repetidas referências e ponto de apelo ao longo do Antigo Testamento. Então observe que Deus fez
algumas promessas ao patriarca Abraão. Se engrandecerei o teu nome, ou seja, te darei um nome, um legado, uma reputação, abençoarei tua vida na área material, espiritual e social. Outra promessa que Deus fez a Abrão é que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Paulo identifica essas palavras como um evangelho pré-anunciado a Abraão, Gálatas capítulo 3, versículo 8. E Deus diz a Abraão, que não era Abraão. O nome de Abraão foi dado pelo próprio Deus. Quando Deus aparece a ele, muda o seu nome. E antes do nome mudado, Deus diz a ele: abençoarei quem te abençoar, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Então veja, quem jogasse uma maldição, uma praga sobre Abrão e sua família, sua descendência, que a Bíblia chama de posteridade, seriam amaldiçoados com a mesma praga que lançaram. E quem abençoasse a Abrão e sua família seria abençoado. Esta palavra, ela perpetua até os dias de hoje. O salmista no Salmo 91, ele diz assim, que não devemos temer a nenhum mal, a nenhuma praga lançada sobre nós. A Bíblia diz que nenhum mal, nem praga alguma chegará à tua tenda, à tua casa, à tua família. Por que isso não acontece? Porque a bênção de Deus, que Deus deu a Abraão, ela está presente nos nossos dias através da aliança que fizemos com Jesus Cristo na cruz do Calvário. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que Deus fez várias alianças com homens, com pessoas que foram comprometidos com a palavra de Deus. Encontramos no capítulo 15 de Gênesis, Deus animando a Abrão e lhe prometendo o filho chamado Filho da Promessa. E conforme a promessa, até porque Sarai, que era o nome antigo dela, Sarai, ela era estéril, Deus tinha cerrado a sua madre, ela não podia gerar filho, mas nós encontramos Deus enviando o anjo a Abrão e lhe fazendo uma promessa que ele seria pai de uma criança e que através desta criança a promessa iria dar prosseguimento. Sarai riu porque ela era estéril, segundo, era avançado na idade, mas Deus, ele promete e cumpre com as suas promessas. Ainda que a promessa seja tardia para o nosso tempo, para o tempo de Deus, a promessa está de pé. Glorificado seja o nome do Senhor. E por sua vez, Abrão, ele tem um filho, Isaque, que por sua vez foi o pai de Jacó. E durante a sua longa viagem, primeiro na direção norte, depois na direção sul, Abraão deteve-se em diversos lugares mencionados na Bíblia, em Gênesis capítulo 11, versículo 31, Gênesis capítulo 12, versículo 9, vocês irão encontrar que ele sai de Arã, passa por Siquém, Ai e Betel. Atravessa a região desértica do Negueb e chegou até o Egito, de onde mais tarde
regressou para finalmente estabelecer-se em um lugar conhecido como os Carvalhais de Manre, junto a Hebrom. Está lá em Gênesis capítulo 13, versículo de 1 a 3, até o versículo 18. Abraão, como nós sabemos que o pecado, ele limitou a vida do ser humano na terra, o ser humano, ele não desfruta de muitos anos a mais de vida por causa do pecado. O pecado trouxe para a raça humana um juízo que é a morte. E em Gênesis capítulo 25, versículos 7 a 11, ao morrer Abraão, Isaac converte-se no protagonista do relato bíblico, que o apresenta como habitante de Gerar e Beceba. Está lá em Gênesis capítulo 26, versículo 6 até o versículo de número 23, que os irmãos sabem que ele faz uma aliança com Abimeleque na terra dos filisteus, e ali ele prospera, porque ele era um exímio cavador de poço, e quem cavava poço naquela época era uma pessoa bem financeiramente. E a Bíblia diz que ele enriquece naquela terra, se torna mais rico do que o rei, não é? Daquela cidade, daquele país. E o rei, orientado por algumas pessoas invejosas, pede para que ele pegue toda a sua família, junto com o que ele tinha conseguido de riqueza, e partisse para outro lugar. E aí os irmãos vão ver que há aquela contenda entre os pastores de Isaac, os pastores de Gerar, quando ele cava um poço, e os pastores vêm, colocam entulho dentro do seu poço, e a Bíblia diz que ele vai e cava outro poço, o poço da água, e os pastores vão novamente e cavam o poço. Um ele chama de Sitna, outro ele chama de Ezeque, e o outro ele chama de Reobote. Sitna e Ezeque, contenda, inveja, e Reobote, alargamento, dando aí a entender que a promessa que Deus fez a Abrão, seu pai, continua com ele naquela cidade. Então observe que as promessas de Deus, este homem que herdeiro da promessa que Deus fez a seu pai Abraão, aparece no meio de um quadro descritivo da vida no segundo milênio antes de Cristo, dessas pessoas que eram seminômades, busca de campos de pastoreios, assentamentos provisórios. Então observe que os patriarcas, a sua família, a sua prole, o seu ajuntamento, vivia em detrimento de onde havia pastos verdejantes, lugares para alimentar o seu rebanho, os animais que iam com ele, que dava a produção do leite, os alimentos, a carne, a lã, para a produção de agasalhos. E isso fez com que esses homens, eles não tivessem um lugar fixo para morar. Então, observe que os trabalhos agrícolas, eles eram limitados aos povoados, às fronteiras, e discussões por causas de poços de água, onde se dava a água de beber ao gado, que foi isso que eu falei em Gênesis 26. A água naquele tempo era uma riqueza maior do que o ouro, do que a prata, e qualquer outro diamante, safira que nós hoje temos como uma grande riqueza. Naquela época, achar água era uma riqueza muito grande. E depois de Isaac, a atenção do relato se concentra nos conflitos pessoais surgidos entre Jacó e o seu irmão Esaú. Quem não conhece essa história, né? Leitores da Bíblia sabem que
Jacó era um suplantador, um enganador, um mentiroso, um enrolão. E mesmo assim, a história bíblica descreve que ele era herdeiro, porque a Bíblia diz que Isaac, já próximo da morte, quando seus olhos estavam perto de escurecer, ele convida a Esaú, que no momento estava transformado, né? Porque não era Esaú o filho que recebeu a bênção da primogenitura, que era dada ao primogênito, o primeiro filho nascido do casal. E a Bíblia diz que quando a mãe de Esaú, ele sabe que Isaac estava para dar a bênção da primogenitura, dando assim a liderança da família, a liderança de toda aquela família, aquela reunião de pessoas que estavam ali, pelo crescimento, o avanço da casa, dos familiares, dos parentes, dos irmãos naquela família, era dada uma bênção da primogenitura, e esta bênção era abençoada por Deus. E quando a mãe sabe, a Bíblia diz que Isaac manda a Esaú, que era homem do campo, homem do pasto, homem do mato. Já Jacó era um homem ligado mais aos afazeres da casa. E a mãe, quando sabe que Esaú vai para o campo procurar uma caça para fazer um guisado saboroso para seu pai, para receber a bênção da primogenitura, ela manda Jacó se camuflar do seu irmão, que era um homem peludo, e Jacó era um homem liso. A Bíblia diz que ela faz o guisado que o seu marido gostava e manda Jacó entrar nos aposentos do pai para receber a bênção, um usurpador. E a Bíblia diz que o velho Isaac, avançado já na idade, próximo da morte, ele escuta a voz do filho dizendo: eu estou aqui, meu pai, com o guisado que tu me pediste. E ele pede para que o filho, ao se aproximar, seja tocado por ele. E ele diz: verdadeiramente, a tua pele é a pele de Esaú, mas a tua voz é a voz de Jacó. Me dê o guisado para que eu me alimente e te dê a bênção. E ali, naquele momento, até porque antes do nascimento dos meninos, Deus tinha dito, através da sua palavra, que daquele ventre nasceria duas nações, e o maior iria servir ao menor. Então já era uma promessa estabelecida por Deus. Deus tinha um projeto estabelecido com aquele nascimento, com aquela família. Porque quem é que entende os planos? Quem é que entende os projetos de Deus? Às vezes você pensa que Deus vem de um lado, Deus vem de outro. Às vezes você pensa que Deus vai trabalhar de uma maneira, Deus trabalha de outra. Porque Deus, ele não trabalha com a lógica do homem. O que Deus faz supera todas as nossas expectativas. Bendito seja o nome do Senhor. O que me chama a atenção, meus irmãos, meus amigos, é que ele dá a bênção. Quando Esaú chega, a Bíblia diz que ele relata: meu pai, eu acabei de chegar com o guisado que tu me pediste. E o pai, ao saber da trama que estava ali acontecendo, diz a Esaú: eu não tenho mais nenhuma bênção. A bênção já foi dada. E quando Esaú sabe que o seu irmão havia usurpado o seu lugar, o seu direito, ele promete matá-lo. Mas a mãe pede para que Jacó, ele arrume suas malas e vá para a casa de seu tio Labão. E fique lá até que a ira, a fúria do seu irmão, ela seja dissipada. E daí Jacó, ele
continua ali com a aliança feita por Abraão, dada a Isaac, que agora estaria sobre sua responsabilidade. A fuga do patriarca, né, de Jacó, da Mesopotâmia para Padã Arã, a inteligência e a riqueza de Jacó. Aí a Bíblia vai falar sobre o seu regresso a Canaã, o episódio de Peniel, onde Deus muda o nome de Jacó para Israel, Gênesis 32, 28, a revelação de Deus e a renovação das suas promessas, em Gênesis 35, de 1 a 15, e a história de José e a morte de Jacó no Egito, em Gênesis 37, versículo 1 a 50, e a história ela vai prosseguindo. Nós encontramos que através de José foi implantada, através de Jacó. Jacó foi um homem que teve 12 filhos e uma filha chamada Diná. Dan, Aser, Naphtali, Isacar, Gade, Efraim, Zebulon, Ruben, Simeão e Judá, e José, né, e Benjamim. Nós encontramos que foi um homem que teve mulheres para dar tantos filhos assim, e o nome das 12 tribos de Israel, que isso é um estudo mais para frente, elas são nomeadas de acordo com os 12 filhos de Jacó. Mas me vale salientar uma coisa interessante, é que dos filhos de Jacó, que depois foi chamado de Israel, não foram citados Benjamim e Judá, que formariam o reino do sul, até porque depois vocês vão compreender que Israel foi dividido em reino do sul e também reino do norte. Levi não entra nessa lista, que por ser escolhido para a função sacerdotal, não ganhou território nenhum, ganhou algumas cidades, ou seja, para fecharmos em 12 tribos, não entram José nem Levi, e no lugar entram os filhos de José, que mais na frente haveriam de nascer, Efraim e Manassés. Então, meus irmãos, esse estudo é para nós termos uma dimensão da aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó. E será que esta aliança parou? Será que esta aliança ela parou aí nesses patriarcas? Não. A aliança continuou, porque a extensão da palavra, a extensão da história, ela é culminante, determinante, para que nós possamos entender como se deu o êxodo, que é o livro de saída ou partida, onde nós encontraremos ali, depois da morte de José, depois dos períodos dos faraós, né, que adentraram ali, aonde o povo de Deus, o povo de Israel, os hebreus, eles foram presos, cativos na mão dos faraós, e que Deus aí levanta um libertador, um legislador, que foi Moisés, o homem escolhido por Deus para liderar uma grande nação com cerca de quase 3 milhões de pessoas, que foi uma responsabilidade muito grande. Mas o que me chama a atenção é que Deus está no controle da história. No decorrer de toda a história bíblica, toda a história da humanidade, das civilizações, da monarquia, até o nosso dia atual, Deus está controlando a história. Deus está no comando das vidas de todo este globo terra. Por isso, meus irmãos, meus queridos,
não podemos desvanecer, não podemos parar, não podemos desistir. Fique firme, aguente mais um pouco. Deus está trabalhando na nossa vida, na nossa história. Eu pretendo futuramente a gente fazer 7 dias de propósito neste canal. Eu acredito que para a semana que vem nós já iremos começar 7 propósitos, abordando cada propósito um tema, uma finalidade. E eu creio que Deus vai te abençoar. Deus vai derramar riquezas espirituais sobre a minha e a tua vida. Não pense que o mundo vai se acabar como as pessoas estão imaginando. Tem gente estocando comida, tem gente estocando água, tem gente com medo do que pode acontecer neste mundo. Mas quem é salvo na pessoa bendita de Jesus, eu não digo crente, porque crente até o diabo é, mas eu digo aquele que é salvo, aquele que tem compromisso com Deus e com o céu. Ele não tem medo da morte, ele não tem medo de dormir, ele não tem medo de vela preta, de gato preto, de escada. Não, irmãos. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Estes que têm a plena convicção, estão procurando viver cada dia mais perto de Deus, alcançar a promessa maior ainda não foi alcançada. A promessa maior é o céu de glória que está reservado para cada um de nós. Aleluia! Eu queria que você adorasse comigo neste momento. Glória a Deus. Aleluia! Adorasse comigo um hino de adoração. Em adoração eu me rendo a ti. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu colocar aqui este fundo musical da adoração. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Deus, irmãos, Ele é fiel. Ele é soberano. Glória a Deus. Vamos louvar. Glória a Deus. Eu sempre tenho a plena convicção que quando nós adoramos a Deus, as portas se abrem, os caminhos que estão fechados, eles são abertos. Pare para pensar quantas coisas lindas e maravilhosas o Senhor tem feito na tua vida. O Senhor tem feito na tua casa, o Senhor tem feito na tua família, o Senhor tem feito na tua vizinhança, o Senhor tem feito para aqueles que estão ao teu redor. Você é um canal de bênção na vida de pessoas, aonde você passa, aonde você pisa. O perfume de Cristo é exalado na tua vida. E ninguém pode calar a voz de um adorador. Ninguém pode calar a voz de uma alma que está rendida aos pés de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Em meio à crise, em meio à calamidade, em meio às dificuldades, abre o teu coração, rasga a tua alma e entrega tudo na mão de Deus, que Ele é poderoso para fazer. Aleluia! Glória a Deus! Muito mais além do que pensamos ou imaginamos. A minha vida e a tua vida é de Deus. Tudo que temos é emprestado.
o machado é emprestado, a força que você tem a cada manhã é dada por Ele, vem dEle. É por isso que toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Ele. Oh glória, aleluia. Se você puder aí onde você está, levante tua mão, glorifique a Deus, adore a Deus, engrandeça a Deus, deixe Deus lhe usar dentro da sua casa. E nenhum mal, nenhuma praga, nenhuma moléstia, nenhuma mortandade, nenhuma seta, aleluia, irá chegar na tua casa e na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Que coisa boa é poder servir a Deus. O que esta humanidade está precisando é de Deus, é se render aos pés de Deus, porque Deus tem a resposta para a nossa vida. Aleluia. Eu queria que você louvasse comigo. Glória a Deus. Aleluia. 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 Oh Deus bendito, eu te amo, Jesus. Tu és a razão da minha vida. A Ele a glória, a Ele o louvor, tudo é dEle, tudo é para Ele. Em adoração, eu me rendo a Ti. Tu és como rio, rios de águas vivas. És manancial, flui dentro de mim, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Aleluia! Eu quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Aleluia. Louve mais uma vez conosco, porque Deus vai invadir tua vida. Oh glória, aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu queria que você louvasse comigo, eu queria que você parasse este momento e você refletisse este hino em adoração, em adoração. Eu me rendo a ti, Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos. Aleluia, 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 glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Jesus é lindo, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa.
Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, em adoração. Eu me rendo a ti. Tu és como o rio de águas vivas, flui dentro de mim. Aleluia! És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Aleluia. Flui dentro de mim. És manancial, és manancial, fonte inesgotável, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, Ele é digno. Majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Se você puder neste momento, diga para Deus que eu amo. Quero orar neste momento, apresentando todas as famílias da terra, para que Deus, Ele possa estender suas mãos. Pai amado, Deus querido, em Tua presença, Senhor, neste momento em que estamos vivendo, eu Te apresento, ó Pai, todas as famílias desta terra, todos aqueles do Ocidente, todos aqueles dos continentes deste país, deste mundo, ó Pai. Meu Deus, veja os governantes desta terra, vejam aqueles, ó Deus,
que estão, Senhor Deus amado, em extrema miséria, passando necessidade. Meu Deus da glória, Tu és o Deus das nações. Abençoe, meu Pai, cada vida, cada pessoa, cada um também que está escutando, ó Deus, este canal, que eles sejam abençoados pela Tua bênção. Dê paz a cada um dos Teus servos, Senhor. É o que eu te peço neste momento, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, que Deus recompense tua vida e que a paz de Deus continue dentro dos teus muros, dentro da tua casa. Fica na paz, em nome de Jesus.